Eu nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar tão rápido. Em poucos dias eu perdi meu marido. Fui expulsa da casa onde vivi durante anos e me vi na estrada com meu filho de 5 anos. Sem dinheiro, sem destino e sem saber como iria alimentá-lo no dia seguinte. Quando pensei que não havia mais saída, uma carta inesperada chegou às minhas mãos. Nela dizia que eu havia herdado um sítio velho e abandonado no meio do nada. Naquele momento, aquilo parecia mais uma piada cruel do destino. Mas eu não tinha escolha. Era a única coisa que restava para mim e para o meu filho. Eu não sabia que, ao atravessar aquela porteira, minha vida estava prestes a mudar para sempre. E muito menos que aquele sítio escondia um segredo capaz de transformar completamente o nosso destino. Se você quiser descobrir o que aconteceu comigo naquele lugar, continue comigo nesta história. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Tem coisa que a gente herda sem pedir. Eu herdei uma dívida de sentimentos que nunca soube como pagar, uma aliança de ouro que ainda uso no dedo mesmo já faz 4 anos que o Valdomiro se foi. E um sítio velho de pouco mais de 12 alqueires no fundo do Maranhão, a uns 40 quilômetros de Imperatriz, numa estrada de terra batida que o asfalto parece ter esquecido de propósito. Herdei também um cachorro. Ninguém me disse o nome dele. Estava lá quando cheguei, sentado na porteira de madeira podre como se soubesse que eu ia aparecer. Olhou para mim com aqueles olhos cor de mel queimado, balançou o rabo 3 vezes e pronto. Decidiu que eu era dele, ou que ele era meu. Até hoje não sei bem como funciona essa conta. Meu filho Gabriel tinha 5 anos naquela época. Hoje tem 6, e já sabe o nome do cachorro melhor do que eu. Trovão. Foi ele quem batizou assim, numa tarde de chuva grossa, quando o bicho latiu junto com um raio que caiu perto do paiol. Gabriel riu, apontou o dedo e disse: "Esse é o Trovão, mãe." E Trovão ficou. Mas eu preciso contar desde o começo, porque essa história não começa com o cachorro nem com o sítio. Começa com uma porta batendo. Eu ainda consigo ouvir o som daquela porta. Era uma porta de madeira escura, grossa, com uma maçaneta de latão que Valdomiro sempre prometia trocar e nunca trocou. Bateu com uma força que não combinava com a leveza das flores do velório que ainda estavam murchando no aparador da sala. Bateu, e eu senti o som atravessar meu peito como se fosse eu mesma que tinha sido fechada do lado de fora do mundo. Minha sogra, Dona Eunice, não estava chorando. Ela estava furiosa. Tem uma diferença enorme entre uma mulher que chora o filho e uma mulher que precisa de alguém para culpar. O choro cansa e passa. A raiva, não. A raiva encontra endereço e bota a placa. O endereço era eu. "Você destruiu meu filho", ela disse, e a voz dela era seca como o Maranhão em agosto, sem uma gota de hesitação. A sala estava cheia. Tinha cunhado, tinha tia, tinha vizinho que veio por obrigação social e ficou por curiosidade. Ninguém falou. Ninguém olhou para mim como quem defende. Alguns desviaram o rosto como se, de repente, o chão tivesse ficado muito interessante. Eu tentei explicar que o acidente na estrada não tinha culpado, que aquela chuva daquele dia não escolheu o carro do Valdomiro por malícia, que eu também estava destruída por dentro, só que não sabia ainda como demonstrar de um jeito que ela aceitasse. Ela levantou a mão e apontou para a porta. "Pegue suas coisas e saia da minha casa." Foi quando olhei para baixo e vi Gabriel agarrado na minha perna com as 2 mãozinhas. Ele não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Crianças entendem o tom das coisas antes de entender as palavras. Então, Dona Eunice disse aquilo que ainda hoje me acorda às 3 da manhã às vezes. "O menino pode ficar, você não." Eu senti meu coração parar por um segundo inteiro. Um segundo que pareceu durar uma vida. "Ele vai comigo", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela riu, um riso sem graça nenhuma, só casca. "Então vá, mas não espere nada de nós, nem dinheiro, nem ajuda, nem herança.
Saí com 2 malas, meu filho e uma dignidade que parecia estar se desprendendo aos pedaços como reboco de parede velha. Os 3 dias seguintes, eu não vivi. Eu sobrevivi, que é diferente. Na primeira noite, dormimos no carro. Eu reclinei o banco do passageiro para o Gabriel ficar mais deitado e fiquei sentada no banco do motorista com o pescoço torto, olhando o teto e tentando não deixar o pânico virar choro, porque se eu começasse a chorar, eu não ia conseguir parar e eu precisava estar acordada de madrugada para pensar. Pensei muito. Não chegou a conclusão nenhuma. Na segunda noite, uma conhecida me deixou dormir no sofá da sala dela. Ela era boa pessoa, mas tinha marido e filhos, e casa pequena, e eu sentia o peso de estar ali como quem sente um sapato apertado que não pode tirar. Na manhã seguinte, ela me ofereceu café com um sorriso que dizia: "Você precisa resolver sua situação sem precisar abrir a boca." Gabriel não reclamava de nada. Isso me doía mais do que se ele tivesse gritado. Ele só segurava minha mão e perguntava baixinho: "Mamãe, a gente vai ficar bem?" E eu dizia que sim. Sempre dizia que sim, mesmo sem saber se era verdade. No terceiro dia, quando o dinheiro já estava na última nota e o celular estava quase sem bateria, Carla apareceu. Carla era amiga minha de antes do Valdomiro, de antes do casamento, de antes de tudo virar o que virou. Ela apareceu num carro velho, cheio de adesivos, buzinou 2 vezes na rua, abriu a janela e disse: "Sobe, mulher, que eu já fiquei sabendo de tudo." Ela nos levou para a casa dela sem fazer pergunta nenhuma. Aqueceu o feijão, pôs a mesa, deixou Gabriel comer 2 vezes e não comentou nada. Depois que ele dormiu, ela e eu ficamos sentadas na cozinha e ela disse apenas: "Você vai ficar aqui enquanto precisar." Eu não consegui nem agradecer direito. Só balancei a cabeça. Foi na manhã seguinte, enquanto eu ainda estava tentando entender o que ia fazer com o resto da minha vida, que o carteiro bateu na porta de Carla, com um envelope no meu nome. Envelope simples, papel pardo. Meu nome escrito à mão com uma letra que eu não reconheci. Dentro havia documentos, papéis de cartório, uma propriedade rural registrada no meu nome por instrução expressa de Valdomiro, datada de alguns meses antes do acidente. Li 3 vezes, achando que estava entendendo errado. Um sítio, no Maranhão, interior profundo, sem valor comercial significativo, dizia o advogado em linguagem seca de advogado. Pensei que fosse engano. Pensei que fosse aquele tipo de herança que é mais dívida do que presente. Mas então li a última linha da carta manuscrita que estava dobrada junto com os documentos. Seu marido deixou instruções específicas de que esta propriedade deveria ser entregue somente a você. Ele disse que um dia você entenderia. Fiquei olhando para essa frase por um tempo que não sei medir. Valdomiro nunca tinha me falado de nenhum sítio. Em 6 anos de casamento, esse assunto nunca apareceu. Nenhuma menção, nenhuma referência, minha família tem uma terra lá no Maranhão. Nada. Mas era a única coisa que eu tinha. Então fui. A viagem levou quase 2 dias entre ônibus, carona e o trecho final numa estrada de terra que o motorista do furgão percorreu devagar, xingando baixinho a cada buraco. Gabriel dormiu no meu colo a maior parte do caminho. Trovão, que ainda não era trovão, ainda era só o cachorro, eu encontrei quando cheguei. O sítio estava abandonado de um jeito que dói de ver. A casa de alvenaria simples tinha paredes manchadas de umidade, telhas quebradas num canto, janelas de madeira inchadas que não fechavam direito. O quintal estava tomado de capim alto, um pé de mangueira velho no centro, um paiol torto que parecia suspirar a cada rajada de vento. Era o fim do mundo. Era tudo que eu tinha. Gabriel saiu do carro. Olhou ao redor com aquela seriedade de criança que ainda não aprendeu a fingir e disse: "É grande, mãe." E era. Do jeito errado e do jeito certo ao mesmo tempo.
Foi quando o cachorro apareceu correndo da direção do paiol, rabo batendo com uma alegria desproporcional para a situação, e foi direto no Gabriel, como se os dois já fossem velhos conhecidos. Gabriel caiu sentado no capim de tanto rir. Eu fiquei parada olhando para o animal. Ele era grande, cor de caramelo escuro, com uma mancha branca no peito em formato de nada específico. Olhava para mim com uma intensidade que me desconfortou um pouco. Não era agressividade, era reconhecimento, como se ele estivesse esperando. Não fazia sentido, mas naquele ponto da minha vida eu tinha parado de exigir que as coisas fizessem sentido. Com o dinheiro que sobrou, comprei o básico na cidade: arroz, feijão, macarrão, 2 enlatados, fubá, uma lata de óleo, o suficiente para uma semana. Talvez menos, dependendo de como eu racionasse. A primeira noite no sítio foi silenciosa de um jeito que a cidade nunca é silenciosa. Lá, o silêncio tem textura. Tem o canto do grilo, o sapo, o vento passando pela mangueira, um galho batendo na telha. É barulhento e silencioso ao mesmo tempo, e até você se acostumar, parece que o mundo inteiro ficou vazio. Gabriel dormiu logo de cansaço. Eu fiquei na varanda com o trovão do lado, olhando o céu imenso e escuro do interior, sem conseguir nomear o que sentia. Não era tristeza exatamente. Não era medo exatamente. Era uma mistura das duas coisas com uma terceira que não tem nome. A sensação de estar no ponto exato onde tudo pode acabar ou tudo pode começar, e você não sabe qual dos dois vai acontecer. Trovão encostou o focinho no meu joelho. Eu coloquei a mão na cabeça dele sem pensar. Ficamos assim por um tempo longo, os dois olhando para o escuro. Os dias que seguiram foram duros e simples ao mesmo tempo. Limpei a casa com o que tinha. Varri, esfreguei, tirei teia de aranha, consertei a janela do quarto com um pedaço de madeira que achei no paiol. Gabriel me ajudava carregando coisa pequena e atrapalhando com entusiasmo, que é a forma de ajuda mais honesta que existe. Cada tarde eu desmanchava um pedaço do abandono e ia montando no lugar alguma coisa que parecia lar. Ia devagar, mas ia. O problema era o dinheiro, que estava acabando, e eu não tinha de onde tirar mais. Foi numa tarde de quarta-feira, sentada na varanda, vendo o sol descer e fazendo conta que não fechava, que percebi o comportamento do trovão pela primeira vez com atenção real. Todo dia, em algum momento, ele ia até um canto específico do quintal, atrás do pé de mangueira, uns 7 metros da varanda, e começava a cavar. Cavava um pouco, parava, olhava para mim, latia uma vez e ficava me olhando. Eu tinha notado antes, mas tinha achado que era coisa de cachorro. Bicho enterra osso, bicho procura osso, bicho é cachorro. Mas naquela tarde, com o dinheiro quase no fim e o estômago apertado de preocupação, eu olhei para ele de verdade. Ele estava me chamando. Peguei a pá velha que tinha achado encostada no paiol e fui até lá. Comecei a cavar. A terra era vermelha e úmida, daquele cheiro forte de mato e raiz. Cavei uns 30 centímetros antes da pá bater em alguma coisa dura. Continuei abrindo o buraco com cuidado. Era uma caixa de madeira escura, fechada com um fecho de metal enferrujado. Trovão sentou ao meu lado, feito estátua. Abri o fecho com cuidado. A madeira estava úmida, mas inteira. Levantei a tampa. Dentro havia 3 coisas. Um pote de vidro grosso, tampado com cera, cheio de sementes que eu nunca tinha visto. Um caderno de capa preta, as páginas amareladas, mas legíveis. E uma fotografia em preto e branco, desbotada nas bordas. Na foto, várias pessoas reunidas naquele mesmo quintal, décadas antes. Gente de roupa simples, chapéu de palha, expressão séria como era costume antigamente. No canto esquerdo, um homem mais velho que eu reconheci. O avô do Valdomiro, que tinha visto numa foto na casa da sogra anos atrás. Virei a fotografia. No verso, escrito a lápis numa letra cuidadosa: "A terra protege quem a protege." Abri o caderno. As primeiras páginas eram anotações de plantio, detalhadas, quase científicas, escritas com uma precisão que surpreendeu.
instruções sobre profundidade, espaçamento, estação certa, como preparar o solo, como conservar a semente. Havia também descrições das plantas: crescimento rápido, produção abundante, resistência à seca, alto valor nutritivo. Li página por página com o coração acelerado, sem entender bem por quê. E então, nas últimas páginas, encontrei uma escrita diferente, mais recente. Letra que eu conhecia. Era do Valdomiro. Se você encontrou isto, significa que algo aconteceu comigo antes que eu pudesse te explicar tudo pessoalmente. Significa que você está sozinha e que você teve coragem de vir até aqui. Minhas mãos tremiam. Essas sementes estão na família há gerações. Meu avô trouxe do sertão, meu pai preservou. Eu preservei. Elas crescem onde quase nada cresce, alimentam com pouco. São raras de um jeito que hoje em dia poucas pessoas entendem o valor. Parei de respirar por um instante. Nunca conte a ninguém sobre essas sementes. Não ainda. Você vai saber a hora certa. Fechei o caderno devagar. Olhei para o quintal, para o capim alto, para a terra vermelha, para a mangueira velha jogando sombra torta no chão. Olhei para o trovão. Ele me devolveu o olhar com aquela calma impossível dele, e foi nesse exato momento que ouvi o som de um carro parando na estrada de terra lá na frente. Faróis atravessaram a cerca e varreram o quintal. Uma voz masculina chamou do portão. Estamos procurando pela viúva do antigo dono desta propriedade. Trovão se levantou. Não latiu. Só ficou de pé, olhando para o portão, com o pelo do pescoço levantado. Eu fechei a caixa com calma. Cobri com terra. Me levantei e entendi naquele instante duas coisas ao mesmo tempo. Que Valdomiro tinha me deixado muito mais do que um sítio velho. E que eu precisava decidir, naquele segundo, que mulher eu ia ser dali para frente. Tem um tipo de silêncio que avisa. Não é o silêncio do interior à noite, aquele cheio de grilo e vento e folha batendo devagar. Esse eu já conhecia. Esse eu tinha aprendido a amar nos poucos dias que estava ali, porque era um silêncio vivo, respirando, cheio de coisa pequena acontecendo no escuro. O silêncio que desceu sobre o quintal naquele momento era diferente. Era o silêncio de quando tudo para de uma vez. Os grilos calaram. O vento parou. Até Trovão ficou quieto, só de pé com o pelo do pescoço erguido, olhando para o portão com uma atenção que me gelou mais do que qualquer latido teria gelado. Eu estava de pé no meio do quintal com terra vermelha nas mãos e um caderno debaixo do braço e o coração batendo num ritmo que não era o meu normal. Os faróis do carro eram fortes demais para a estrada de terra daquele lugar. Carro bom, motor quieto, não era vizinho, não era tropeiro, não era ninguém que pertencia àquela estrada. A voz chamou de novo. Tem alguém? Estamos procurando pela viúva do senhor Valdomiro. Voz de homem, educada demais. Aquele tipo de educação que não é gentileza, é ferramenta. Fiquei parada. Calculei rápido. Gabriel estava dormindo no quarto. A caixa estava coberta de terra. O caderno estava comigo. O portão de madeira podre ficava a uns 20 metros de onde eu estava. E entre mim e ele tinha o quintal aberto, sem esconderijo nenhum. Trovão deu um passo à frente. Só um. Mas foi um passo que disse alguma coisa. Guardei o caderno dentro da minha blusa, na cintura, apertado contra a pele. Limpei as mãos na calça. Respirei fundo uma vez, do jeito que aprendi a respirar nos dias depois que o Valdomiro morreu. Aquela respiração que não resolve nada, mas compra um segundo a mais de clareza. E fui até o portão. Eram 2 homens. O primeiro era mais alto, de camisa social de manga comprida, mesmo com aquele calor, cabelo penteado para trás com algum produto que brilhava. 40 e poucos anos, jeito de quem está acostumado a ser recebido e não a esperar. O segundo ficou encostado no carro. Um carro prata, relativamente novo, com placa do Pará. Mais jovem, mais quieto, olhando ao redor com um tipo de atenção que não era curiosidade. Era varredura. O alto me estendeu a mão por cima da cerca.
Boa noite, senhora. Me chamo Renato, Renato Castilho. Sou advogado. Não apertei a mão, só olhei. Ele recolheu a mão sem constranger, como se estivesse acostumado com esse tipo de recusa. A senhora é a Marta? Viúva do Valdomiro? Sou, eu disse. Só isso. Ótimo. Ele sorriu. Era um sorriso de reunião, de mesa de negociação. A senhora deve ter recebido os documentos da propriedade recentemente. Nós representamos um grupo de investidores que tinha interesse em adquirir esta terra antes do falecimento do seu marido. A negociação ficou pendente por conta das circunstâncias, mas gostaríamos de retomar a conversa com a senhora. Fiquei olhando para ele. Trovão estava do meu lado, encostado na minha perna. Quieto. Que tipo de conversa? Perguntei. Uma proposta de compra, ele disse, com a naturalidade de quem fala sobre o tempo. A propriedade tem um valor sentimental, eu entendo. Mas, comercialmente falando, a senhora está numa situação difícil. Terra sem renda, sem estrutura, sem mão de obra. Nós podemos oferecer um valor justo que vai resolver a situação da senhora e do seu filho de uma forma definitiva. Ele sabia do Gabriel. Aquilo me acendeu um alerta que o Valdomiro teria reconhecido se estivesse ali. Eu tinha um jeito de ficar muito quieta quando ficava com muito medo, e as pessoas costumavam confundir esse silêncio com hesitação. Não era hesitação. Era eu segurando tudo junto para não deixar aparecer o que eu estava sentindo. Como o senhor ficou sabendo que eu estava aqui? Perguntei. Ele não piscou. Documentos de transferência de propriedade são públicos, senhora Marta. É cartório. Era verdade. Mas verdade usada como escudo é diferente de verdade dita de frente. É tarde, eu disse. E eu não tenho interesse em vender. O sorriso dele não mudou. Esse era o tipo de sorriso que não dependia de resposta. Claro, claro. Não estou aqui para pressionar. Ele tirou um cartão do bolso e estendeu por cima da cerca. Pense com calma. A proposta é generosa. A senhora tem um filho pequeno, está longe de tudo, sem renda garantida. Às vezes, a solução mais simples é a mais sensata. Peguei o cartão. Não porque queria. Porque se eu não pegasse, ele ia entender alguma coisa que eu não queria que ele entendesse. Boa noite, eu disse. Ele inclinou a cabeça. Boa noite, senhora. Vamos ficar por aqui uns dias. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. O carro saiu devagar, sem pressa, como quem não tem motivo nenhum para ter pressa. Fiquei parada, olhando a poeira vermelha que os faróis iluminaram até sumir. Trovão ficou olhando junto comigo. Depois que o carro sumiu, os grilos voltaram. O vento voltou. O mundo vivo da noite voltou aos poucos, como se também tivesse ficado preso na respiração. Olhei para o cartão na minha mão. Amassei e guardei no bolso. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada ao lado do Gabriel, que dormia com a boca aberta e um braço jogado por cima do rosto, do jeito mais despreocupado do mundo. E fiquei olhando para o teto de estuque manchado e pensando. Pensei no Valdomiro. Na última vez que a gente tinha conversado de verdade, antes do acidente, antes de tudo. A gente tinha brigado por bobagem, uma briga de casal cansado, e ele tinha saído de casa com aquela expressão fechada que eu odiava. Nunca voltou para resolver. Agora eu ficava me perguntando quantas coisas ele sabia que eu não sabia, quantas coisas ele carregava sozinho sem me contar. Se ele tinha medo de alguma coisa específica, se sabia que podia acontecer alguma coisa com ele. Nunca conte a ninguém sobre essas sementes, porque ele tinha escrito isso. O que havia naquelas sementes que precisava de segredo? Levantei de madrugada, com cuidado para não acordar Gabriel, e fui até a cozinha. Peguei o caderno que tinha escondido dentro da lata de farinha vazia, primeiro lugar seguro que tinha encontrado com pressa, e sentei na mesa com uma vela acesa, porque a luz da cozinha era fraca demais. Li o caderno inteiro, devagar, do começo ao fim.
O avô do Valdomiro se chamava Ernesto, era do Piauí, filho de lavrador, havia chegado ao Maranhão ainda jovem, fugindo de uma seca que durou 3 anos e matou mais do que a conta. Tinha chegado com nada e tinha comprado aquela terra com o dinheiro de 10 anos de trabalho duro. As primeiras anotações eram dele, letra de escola velha, caprichada, aquele tipo de escrita que a pessoa aprendeu com esforço e nunca esqueceu de respeitar. Ele descrevia as sementes com uma reverência que me impressionou. Não era superstição, era ciência de lavrador, o tipo de conhecimento que se constrói geração a geração, observando, testando, errando, corrigindo. Ele tinha recebido as sementes de um velho agricultor do sertão do Piauí, que tinha recebido de outro, que tinha recebido de outro ainda, numa cadeia que o caderno dizia remontar a mais de 100 anos. Eram plantas que ele chamava de milho da promessa, feijão da pedra e abóbora milagrosa, nomes que soavam a coisa de interior, de rezadeira, mas que as anotações descreviam de forma tão detalhada que não tinham nada de místico. Cresciam rápido, produziam muito, resistiam à seca e a excesso de chuva com uma estabilidade que plantações comuns não tinham. O valor nutritivo, descrito de memória por gerações sem laboratório nenhum, era alto o suficiente para uma família se sustentar por meses com o que um único canteiro produzia. Ernesto tinha cultivado aquelas plantas em segredo durante décadas, não por maldade, mas por experiência. Ele escreveu que uma vez havia mostrado a colheita a um fazendeiro da região e que poucos meses depois, homens tinham aparecido na sua terra oferecendo compra. Quando ele recusou, a pressão aumentou. Ele aprendeu a lição na primeira vez. O filho dele, pai do Valdomiro, continuou o cultivo e o segredo. Acrescentou suas próprias observações ao caderno. Tinha tentado, nos anos 1990, contatar algum instituto de pesquisa agrícola, mas o contato tinha atraído atenção indesejada e ele tinha recuado. E então vinha a letra do Valdomiro. Ele escrevia de forma direta, como ele era em tudo. Eu passei anos tentando entender o que fazer com isso. Mostrar para o mundo parece certo, mas perigoso. Guardar para sempre parece errado. Fui conversar com um pesquisador da Universidade Federal, só para entender o que essas sementes são de verdade, cientificamente. Ele ficou impressionado. Disse que poderiam ser uma variedade rara de cultivar tradicional, possivelmente com características que a agricultura moderna perdeu. Disse que o valor era incalculável no contexto de segurança alimentar. Depois desse encontro, comecei a perceber que estava sendo seguido. Não sei por quem, não sei exatamente o que querem, mas sei que não é o sítio que eles querem. É o que está nele. Fechei o caderno. A vela crepitou. Do lado de fora, Trovão deu um latido curto. Um só. O tipo de latido que não é alarme, é aviso. Me levantei e fui até a janela com cuidado. Lá fora estava escuro, mas a lua era forte naquela noite e iluminava o quintal de uma claridade cinza e plana. Não vi ninguém. Não vi o carro prata. Mas na estrada de terra, uns 200 metros longe, havia um ponto de luz. Brasa de cigarro, talvez. Alguém parado, esperando. Fiquei olhando por um tempo. Então fui até o quarto, peguei Gabriel no colo sem acordar ele e levei para o meu quarto. Deitei ele do lado de dentro da cama, entre a parede e eu. Trovão entrou sem ser chamado e deitou na frente da porta. De manhã acordei com o cheiro de chuva chegando. No interior do Maranhão, a chuva avisa com antecedência. O ar muda de textura, fica pesado, aquele cheiro de terra molhada começa antes da primeira gota. As nuvens sobem do horizonte devagar, mas com determinação, daquele jeito que não deixa dúvida. Gabriel acordou e foi direto para a varanda olhar. Vai chover muito, mãe? Parece que sim. O Trovão vai se molhar? O Trovão tem pelo. Vai ficar bem. Gabriel considerou isso por um segundo. E a gente? A gente tem telhado, eu disse. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Tomamos café com o que tinha. Beiju que eu tinha aprendido a fazer no fogão a lenha, café coado grosso.
E eu fiquei olhando o horizonte enquanto planejava o dia. Precisava pensar com clareza. Precisava entender o que fazer com o que sabia. Foi quando vi o carro prata passando devagar pela estrada de terra. Devagar demais para quem está só passando. Parou um momento. Não parou na minha frente. Parou uns 100 metros adiante, como quem observa sem demonstrar que está observando. Então seguiu. Gabriel não viu. Estava brincando com o trovão no quintal. Eu fiquei com o caneco de café na mão, olhando o rastro de poeira que o carro deixou. E tomei uma decisão. Fui a pé até a cidade mais próxima naquela manhã. Deixei Gabriel com a recomendação firme de não abrir o portão para ninguém, com o trovão do lado. E fui. Eram uns 6 quilômetros pela estrada de terra. O céu ia fechando aos poucos. Cheguei com os pés cobertos de poeira vermelha e uma determinação que eu não sabia que ainda tinha dentro de mim. Na cidade tinha um cartório, uma farmácia, um mercadinho, uma igrejinha e uma delegacia com cara de que funcionava de vez em quando. Fui ao cartório primeiro. O cartorário era um homem pequeno, de óculos, que me atendeu com aquela paciência particular de quem trabalha com papel a vida toda. Perguntei sobre a transferência da propriedade, se era pública, se qualquer um podia acessar. Ele confirmou. Era pública. Mas me disse também que a transferência tinha sido registrada há apenas 10 dias, poucos dias antes de eu chegar. Alguém consultou esse registro recentemente? Perguntei. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Consultou sim. Há uns 4 dias. Um advogado. Veio de fora. Saí do cartório com o coração batendo mais rápido do que eu queria. Eles tinham chegado antes de mim. Ou tinham chegado junto. Monitorando. Do lado de fora da rua principal, a chuva finalmente começou. Grossa, de uma vez, daquele jeito do interior que não tem meio termo. Em segundos, a poeira vermelha virou lama vermelha e o cheiro de terra encheu tudo. Fiquei parada debaixo da beirada do cartório, olhando a rua esvaziar. E foi nesse momento que eu vi. Do outro lado da rua, sentado nos degraus de uma casa fechada, havia um menino, uns 12 anos talvez, molhado até os ossos, sem sandália. Uma mochila pequena no colo que ele abraçava com os 2 braços como se fosse a última coisa que tinha. Ele não estava chorando, só estava parado, olhando o chão com aquela expressão de quem já passou do ponto do choro. Eu olhei para ele. Ele não olhou para mim. Atravessei a rua na chuva. Me agachei na frente dele. Você tá bem? Ele demorou 1 segundo para levantar o olhar. Olhos escuros, cansados demais para uma criança. Tô. Ele disse. Era mentira, e nós 2 sabíamos. Você tá sozinho? Ele não respondeu. Abraçou a mochila mais forte. Olhei ao redor. Ninguém parando, ninguém olhando. A chuva continuava grossa e o mundo continuava ocupado com seus próprios problemas. Pensei nos homens do carro prata, no caderno escondido na lata de farinha, nas sementes enterradas no quintal, em tudo que eu já tinha para me preocupar. E então pensei no Gabriel, 5 anos atrás, de mão dada na minha perna, enquanto a sogra apontava para a porta. Me levantei. Vem, eu disse. Tem café quente lá em casa. O menino me olhou com aquela desconfiança específica de quem já aprendeu que gentileza de estranho costuma ter preço. Não precisa, ele disse. Não perguntei se precisava, eu disse. Perguntei se vinha. Ele ficou me olhando por um instante. Depois se levantou. E veio. A chuva no interior do Maranhão não cai, ela despenca. É como se o céu guardasse tudo por semanas e de repente decidisse que não aguenta mais e larga de uma vez, sem aviso, sem piedade, encharcando a terra vermelha até ela não conseguir mais absorver e a água começar a escorrer por cima, como se o chão tivesse desistido também. Na volta para o sítio, eu e o menino caminhamos os 6 quilômetros com a chuva em cima o tempo todo. Eu tinha um casaco fino que não resolvia quase nada. Ele não tinha nada além da roupa que estava usando, já encharcada desde antes de eu o encontrar. Andamos na beirada da estrada de terra que já estava virando rio de lama vermelha, e ele não reclamou uma vez. Não falou quase nada.
Só andava do meu lado com a mochila no peito e os pés descalços pisando na lama, com uma familiaridade que me disse que não era a primeira vez que ele andava descalço em estrada ruim. Perguntei o nome dele no meio do caminho. Davi, ele disse. Davi. Quantos anos? 11. De onde você é? Silêncio. Não insisti. Aprendi faz tempo que pergunta que não quer ser respondida na hora certa, não adianta ser repetida. A resposta vem quando a pessoa decide que você merece ela, e não antes. Quando chegamos no sítio, Gabriel estava na varanda com Trovão, os dois olhando a chuva com aquela expressão de quem não tem muito o que fazer, mas está razoavelmente satisfeito com isso. Quando me viu aparecer na estrada com um menino desconhecido do lado, Gabriel desceu os degraus da varanda correndo e foi direto no Davi como se fossem amigos de infância. Você vai ficar aqui? Perguntou, sem cerimônia nenhuma. Davi olhou para o Gabriel, depois para mim. Por enquanto, eu disse pelos dois. Botei água para esquentar. Peguei a toalha mais seca que tinha e dei para o Davi. Não tinha roupa do tamanho dele, mas tinha uma camiseta velha do Valdomiro, grande demais, e um short que servia de pijama que eu tinha comprado no mercadinho da cidade por R$ 2 numa liquidação. Eram grandes, mas eram secos. Ele foi até o banheiro trocar sem eu precisar falar 2 vezes. Enquanto ele estava lá dentro, Gabriel veio até a cozinha e ficou do meu lado enquanto eu mexia o café. De onde ele veio, mãe? Não sei ainda. Ele está sozinho? Parece que sim. Gabriel processou isso com aquela seriedade de criança que ainda leva as coisas a sério. Igual a gente ficou, ele disse. Não era pergunta. Era observação. Olhei para o meu filho, 6 anos, e já sabia fazer conexão entre dor e dor, entre história e história. Apertou alguma coisa no meu peito que eu não soube nomear. Eu disse. Parecido. Davi voltou da cozinha com a roupa grande demais e os pés ainda descalços, o cabelo encharcado espetado para todos os lados. Parecia menor assim, mais criança, menos o menino fechado que eu tinha encontrado na chuva. Sentou à mesa sem ser chamado. Tomou o café que eu coloquei na frente dele com as 2 mãos em volta do caneco, como quem está aquecendo mais do que o corpo. Gabriel sentou do lado dele e começou a falar sobre o trovão, sobre a mangueira, sobre uma lagartixa que tinha aparecido no banheiro naquela manhã. Davi ouvia sem falar muito, mas eu vi o canto da boca dele mover uma vez. Quase sorriso. Quase. A chuva não parou. Ficou a tarde inteira, ficou o anoitecer, ficou a noite. Lá fora a estrada de terra tinha virado um lamaçal, que não deixava carro passar, nem a pé era fácil. O riacho que eu tinha atravessado seco havia 3 dias estava cheio. Eu sabia sem precisar ver, porque eu ouvia o barulho da água correndo de longe, aquele murmúrio constante que a seca tinha calado por semanas. Estávamos ilhados. Não era a palavra certa geograficamente, mas era a palavra certa emocionalmente. 4 paredes, 3 pessoas, um cachorro, uma vela porque a luz caiu com a chuva, e o mundo do lado de fora inacessível. Fiz arroz com feijão e os mantimentos que sobravam. Não era muito, mas era quente, e quente resolve uma quantidade surpreendente de problemas. Depois do jantar, Gabriel adormeceu no sofá com a cabeça no colo do Trovão. Eu e Davi ficamos sentados à mesa, a vela entre nós dois, ouvindo a chuva bater no telhado. Fiquei quieta. Ele ficou quieto. Esse é o tipo de silêncio que ou afasta ou aproxima, dependendo de quem está nele. Esperava que ele falasse quando estivesse pronto, e se não estivesse pronto, não ia forçar. Ele ficou olhando a chama da vela por um tempo longo. Então disse: eu não tenho para onde ir. Não era pedido de desculpa nem pedido de ajuda. Era só um fato que ele precisava colocar em voz alta para ver como soava. Tá bom, eu disse. Ele me olhou. A senhora não vai perguntar nada? Vou perguntar quando você quiser responder. Ele voltou a olhar para a vela. Minha mãe foi embora há 2 meses. Ele disse devagar, escolhendo as palavras com aquele cuidado de quem não está acostumado a contar. Não foi embora assim, de mala e cuia. Foi embora de um jeito que eu não consigo explicar direito. Eu esperei. Ela ficou doente.
Ele continuou, de um jeito que ninguém na cidade sabia tratar. A gente ia no posto, o médico dava remédio, ela tomava, não resolvia. Ficou mais fraca, ficou com dor, ficou sem conseguir comer. Pausa. Aí foi. Uma palavra pequena para uma coisa grande demais. Seu pai? Perguntei com cuidado. Nunca tive, ele disse, sem amargura, só fato. Mas alguém da família? Tinha uma tia, mas ela mora longe. Quando minha mãe morreu, o vizinho ficou com pena e me deixou ficar uns dias. Mas ele tem família própria e não dava para ficar. Aí eu peguei a mochila e fui andando. Andando para onde? Ele deu de ombros. Para algum lugar que não fosse lá. Eu entendi aquilo de um jeito que doeu. Para algum lugar que não fosse lá. Já tinha feito isso. Não com os pés, com o resto. Depois que o Valdomiro morreu, eu tinha ficado semanas tentando ir para qualquer lugar interno que não fosse o lugar onde a dor estava. Não tinha conseguido, mas tinha tentado. Há quantos dias você está andando? Perguntei. 4. Ele olhou para a mochila encostada na parede. Tenho um pouco de dinheiro. Achei na gaveta de casa antes de sair, mas já gastei quase tudo em comida. Fiquei olhando para ele. 11 anos, 4 dias de estrada, sem sandália, sem destino, sem ninguém. E ainda assim não tinha chorado na minha frente uma vez. Tinha esse tipo de firmeza nele, que não era dureza, era a firmeza de quem aprendeu que dobrar faz parte, mas quebrar não pode. Conhecia esse jeito por dentro. Você vai ficar aqui enquanto a gente descobre o que fazer, eu disse. Não é pergunta. Ele me olhou por um segundo. Por quê? Ele perguntou. Genuíno, sem picardia. A senhora não me conhece. Você tem 11 anos, está sozinho e estava sentado na chuva. Eu disse. Não preciso de mais razão do que isso. Ele abaixou o olhar. Não disse obrigado. Mas o ombro dele desceu um pouco. Aquela tensão que eu nem tinha percebido que ele estava carregando foi embora um pouco. Às vezes é isso que o obrigado parece. Não palavra, só peso saindo. Aquela noite eu dormi mal, mas dormi. Acordei de madrugada com um som que não era chuva e não era grilo. Era trovão, latindo do lado de fora. Não o latido curto de aviso que ele tinha dado da noite dos homens do carro. Era um latido contínuo, insistente, preocupado. Me levantei no escuro. Peguei a lanterna de pilha que tinha comprado no mercadinho. Fui até a janela. O quintal estava encharcado, mas a chuva tinha afrouxado, virado uma garoa fina. Trovão estava no meio do quintal, olhando para o lado do paiol, latindo sem parar. Coloquei os chinelos e saí. A lama estava funda, entrou pelo chinelo, cobriu o pé. Fui até o trovão que me viu chegar e ficou mais agitado ainda, olhando para o paiol, olhando para mim, olhando para o paiol. Levantei a lanterna. O paiol estava com a porta aberta. Eu tinha fechado aquela porta naquela tarde. Tinha colocado o ferrolho. Sabia que tinha colocado porque tinha me preocupado com o vento. Estava aberta. Entrei devagar, com a lanterna à frente. Não tinha ninguém, mas tinha sinais de que alguém tinha estado ali. Uma caixa de madeira velha que eu tinha deixado encostada na parede estava no meio do chão. Algumas ferramentas que eu tinha organizado numa prateleira estavam mexidas. Alguém tinha entrado. Alguém tinha procurado alguma coisa. Fiquei parada no meio do paiol encharcado, ouvindo a garoa no telhado, e entendi que os homens do carro prata tinham entrado no meu sítio enquanto eu dormia. E eu soube também que eles não tinham encontrado o que procuravam, porque o que eles procuravam estava enterrado no quintal debaixo de 30 centímetros de terra vermelha e uma camada de chuva. Voltei para casa. Conferi o caderno na lata de farinha. Estava lá. Fui até o quarto de Davi. Eu tinha colocado um colchonete no chão do quarto que seria dele enquanto ficasse, e espiei pela fresta da porta. Ele estava dormindo. Mochila debaixo do braço, mesmo dormindo. Voltei para minha cama. Não dormi mais. De manhã, a chuva tinha parado de vez e o sol voltou como se nada tivesse acontecido. Aquele sol do Maranhão que não tem paciência para nuvem, duro e branco e sem sombra. Contei para Davi o que tinha acontecido à noite.
Não sei por que contei. Talvez porque precisava contar para alguém e ele era o alguém que estava disponível. Talvez porque instinto me disse que ele podia ajudar de algum jeito que eu ainda não entendia. Ele ouviu tudo sentado na beira da varanda, os pés descalços balançando. Esses homens, ele disse quando eu terminei, eles sabem o que está enterrado? Suspeito que sabem que tem alguma coisa. Não sei se sabem exatamente o que. Ele ficou pensando. E o que está enterrado é o que torna a terra valiosa. Parece que sim, mas não é a terra em si. Não, ele assentiu devagar, com aquela cara de quem está montando um quebra-cabeça. Então, se eles comprarem a terra, eles vão cavar tudo até achar. Era exatamente isso. Eu não tinha colocado em palavras ainda, mas era exatamente isso. Eu disse. Ficamos os dois em silêncio por um momento. O que são as sementes? Ele perguntou. Eu hesitei. Mas então pensei. Esse menino dormiu 4 dias na estrada sozinho depois que a mãe morreu. Ele não ia contar para ninguém. Não tinha ninguém para contar. Expliquei o que sabia. As plantas, as propriedades, o caderno, as gerações de segredo. Davi ouviu tudo com aquela atenção quieta dele. Quando terminei, ele ficou olhando para o quintal por um longo momento. Minha mãe ficou doente porque não tinha comida de qualidade, ele disse baixinho. O médico falou que ela estava desnutrida, que o organismo dela tinha abaixado a resistência por anos de alimentação ruim. Pausa. A gente não era pobre por não trabalhar. Era pobre porque o que a gente produzia não era suficiente e não tinha dinheiro para comprar o que faltava. Olhou para mim. Se essas sementes são o que o caderno diz, muita gente ia ficar menos doente. Aquilo me acertou de um jeito que eu não esperava. Fiquei com aquela frase dentro de mim por um tempo longo, sentindo ela pousar em cada canto. Muita gente ia ficar menos doente. O Valdomiro sabia disso. Era isso que ele estava tentando resolver quando foi falar com o pesquisador. Era isso que tinha atraído a atenção errada. Era isso que os homens do carro prata queriam controlar. Não para distribuir, mas para vender, para ter. Para decidir quem acessa e quem não acessa. Me levantei. Vem, eu disse para o Davi. Onde? Você disse que sabe plantar? Ele olhou para mim surpreso. Cresci plantando, ele disse. Então vem, eu repeti. Fomos os dois para o quintal, com Gabriel correndo atrás tentando participar. Cavei com cuidado no ponto onde eu sabia que a caixa estava. A terra ainda estava encharcada da chuva, mais fácil de mexer. Abri a caixa, peguei o pote de sementes. Davi pegou o pote nas mãos e ficou olhando as sementes por um tempo com uma expressão que eu não soube ler na hora, mas que mais tarde entendi que era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que passa de geração para geração sem precisar de explicação. Eu já vi uma semente parecida com essa, ele disse. Minha avó plantava. Ela chamava de outro nome. Que ela falava sobre ela, ele pensou. Que era semente de gente que não desiste. Fiquei olhando para ele. Então olhei para o quintal cheio de mato, para a terra vermelha, encharcada, para o sol que já estava alto e quente, para o pé de mangueira velho no centro de tudo. E pensei, talvez seja isso, talvez seja exatamente isso. Semente de gente que não desiste, plantada por quem não desistiu, guardada por quem não desistiu, encontrada por quem também não ia desistir. A gente vai plantar, eu disse, antes que eles voltem. Davi assentiu. E começamos. Trabalhamos a tarde inteira. Davi sabia o que estava fazendo de um jeito que me surpreendeu. Preparava a terra com uma técnica que eu não conhecia, afofando camada por camada, misturando o composto de folha seca que tinha no fundo do quintal, espaçando as covas com uma medida que ele sabia de cor sem precisar de régua. Gabriel ajudava carregando terra num balde pequeno, sério como quem está fazendo coisa importante. Trovão ficava circulando entre nós três, farejando tudo. No fim da tarde, quando o sol começou a baixar e o céu ficou daquela cor de laranja queimado que o interior do Maranhão sabe fazer como nenhum outro lugar, tínhamos plantado a primeira parte das sementes num canteiro novo, aberto junto à cerca do fundo.
Estava cansada de um jeito que era diferente do cansaço de medo e de preocupação dos dias anteriores. Era o cansaço de ter feito alguma coisa. Davi estava de pé olhando para o canteiro, com terra até o cotovelo, os pés descalços afundados na lama boa. Vai crescer, ele disse. Não como esperança, como certeza. Eu acreditei nele. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eu e Davi ficamos na varanda de novo. O trovão deitou entre nós dois. O céu estava limpo depois da chuva, daquele azul escuro, fundo, cheio de estrela, que a cidade nunca deixa aparecer. Você tem medo desses homens? Davi perguntou. Fiquei pensando na resposta honesta. Tenho, eu disse. Mas tenho mais medo de entregar o que não é para ser entregue. Ele ficou quieto um momento. Minha mãe dizia uma coisa. Ele disse. Dizia que a terra não pertence a ninguém. A gente pertence a ela. Olhei para o quintal escuro, para a terra vermelha que estava guardando semente agora, além de segredo. Sua mãe era sábia, eu disse. Era, ele disse. Simples, sem drama, com aquela dor quieta que é a pior de todas, porque não faz barulho nenhum. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Em algum momento o trovão bocejou e colocou a cabeça no colo do Davi. E pela primeira vez, desde que o tinha encontrado sentado na chuva, eu vi o menino relaxar de verdade. O ombro desceu, a mão foi pro pelo do cachorro de forma automática. Aquele muro invisível que ele carregava desde o começo abaixou um pouco, só um pouco. Mas foi suficiente para eu entender que aquele menino ia ficar bem. E que talvez eu também fosse. Existe um momento em que o medo para de ser sentimento e vira clareza. Não sei explicar direito como isso acontece. Sei que aconteceu comigo na manhã do 5º dia no sítio, quando acordei antes do sol e fiquei deitada no escuro ouvindo o mundo despertar lá fora. O primeiro pássaro, depois outro, depois o vento nas folhas da mangueira, depois trovão se mexendo no corredor. E percebi que o nó que eu tinha carregado no peito desde a noite dos faróis tinha mudado de natureza. Não tinha sumido, mas tinha parado de ser pânico e tinha virado outra coisa, mais fria, mais firme, mais parecida com decisão do que com desespero. Me levantei, fiz café, fui até a varanda e fiquei olhando o sol nascer sobre a linha de árvores no fundo do sítio. O canteiro que eu e Davi tínhamos plantado 2 dias antes já mostrava os primeiros sinais. Eu não tinha falado nada ainda, com medo de estar vendo coisa que queria ver, mas naquela manhã eu fui até lá com o caneco na mão e me abaixei perto da terra, e era verdade. Pequenos brotos, finos como linha, verde clarinho, empurrando a terra vermelha para cima, com aquela delicadeza impossível de coisa que ainda não sabe o quanto vai ser forte. Fiquei agachada olhando por um tempo. Pensei no Ernesto, que tinha carregado essas sementes do sertão do Piauí com as mãos calejadas de lavrador. Pensei no pai do Valdomiro, que tinha continuado o cultivo em silêncio por décadas. Pensei no Valdomiro, que tinha carregado esse segredo sozinho, sem me contar, talvez para me proteger, talvez porque ainda estava descobrindo o que fazer. E pensei no Davi, que tinha dito semente de gente que não desiste com uma naturalidade de quem sabe o que está falando. Me levantei. Tinha coisa para fazer. Renato Castilho voltou naquela tarde. Dessa vez veio sozinho, sem o homem quieto, sem o carro prata. Veio numa caminhonete branca que eu não tinha visto antes, mais discreta, que parou na frente do portão sem os faróis altos da primeira noite. Estava diferente também, sem a camisa social, sem o sorriso de mesa de reunião. Veio de camiseta simples, como quem quer parecer que não é o que é, e isso me deixou mais desconfiada do que o terno teria deixado. Eu estava na varanda quando ele chegou. Davi estava no quintal com Gabriel, os dois plantando mais um canteiro que Davi tinha decidido abrir na lateral da casa. Trovão estava do meu lado. Renato parou no portão. Não chamou desta vez. Só ficou me olhando. Eu desci os degraus da varanda e fui até ele, mas parei a uns 3 metros do portão.
distância suficiente para conversar sem estar perto. Senhora Marta, ele disse. Renato, eu disse. Ele levantou uma sobrancelha levemente. Provavelmente não estava acostumado a ser chamado só pelo primeiro nome por mulher de sítio. Eu queria conversar de forma mais direta, ele disse. Sem rodeio. Pode ser. Ele olhou para o quintal, para o Davi, para o canteiro novo. A senhora está plantando? Estou. Com sementes que encontrou aqui? Não era pergunta. Eu não respondi como se fosse. Ele voltou o olhar para mim. Senhora Marta, eu vou ser honesto porque acho que a senhora merece isso. Pausa calculada. Nós sabemos do caderno. Sabemos das sementes. Não sabemos onde estão exatamente, mas sabemos que existem. O seu marido conversou com um pesquisador universitário cerca de 8 meses antes do acidente. Esse pesquisador, digamos, tem contatos que nos informam sobre esse tipo de descoberta. Sentiu o estômago virar. Então era isso. O pesquisador tinha falado, ou vendido, ou sido pressionado. De alguma forma a informação tinha chegado onde não devia. E o acidente do meu marido? Perguntei. Diretamente, olhando nos olhos dele, ele não desviou o olhar, mas algo passou pelo rosto dele. Rápido demais para nomear, mas passou. Foi um acidente, ele disse. Perguntei o que você sabia sobre ele, não o que foi. Silêncio. Não tenho nada a ver com o que aconteceu com seu marido, ele disse, e pela primeira vez a voz dele tinha uma qualidade diferente. Não sei se era culpa, não sei se era desconforto, não sei se era só um advogado bom, sabendo quando parar de mentir por um segundo. Mas sei que havia outras pessoas atrás dessas sementes antes de nós, pessoas com menos paciência do que nós temos. O frio que eu senti não era do vento. Está me ameaçando? Perguntei. Estou te alertando, ele disse. E foi a primeira vez que ele tirou senhora. E isso me disse mais sobre a conversa do que qualquer palavra que ele tinha falado antes. Há um grupo, não vou dar nome, que soube da mesma coisa que nós soubemos. Eles não vêm com proposta de compra. Eles simplesmente tomam. Fiquei olhando para ele. E vocês são a alternativa gentil. Somos a alternativa legal, ele disse. Compra documentada, valor justo, a senhora sai com dinheiro suficiente para recomeçar em qualquer lugar do país com seu filho. Pausa. E as sementes ficam em mãos de um grupo com capacidade de desenvolver o potencial delas de forma, digamos, controlada. Controlada. Essa palavra. Eu sabia o que controlada queria dizer. Queria dizer patenteada. Queria dizer cara. Queria dizer que, em vez de alimentar quem precisa, alimentaria os bolsos de quem já tem. Me dê uma semana, eu disse. Ele piscou. Não esperava isso. Uma semana? Para pensar. Você disse que é uma proposta, não uma ordem. Então me dê uma semana para considerar. Ele estudou meu rosto por um momento. 5 dias, ele disse. Uma semana. Outro momento de silêncio. Tudo bem, ele disse. Uma semana. Virou para ir, depois parou. Senhora Marta, não conte a ninguém sobre as sementes nesse período, por segurança, da senhora e do menino. Não respondi. Ele foi. Voltei para a varanda com as pernas menos firmes do que eu queria que estivessem. Davi tinha visto tudo da distância. Quando Renato foi embora, ele largou a enxada e veio até mim com aquela caminhada direta dele, sem rodeio. O que ele quis? Contei tudo. Davi ouviu sentado no degrau mais baixo da varanda, os cotovelos nos joelhos, olhando o chão enquanto eu falava. Quando terminei, ficou quieto por um momento. Esse pesquisador traiu seu marido, ele disse. Parece que sim. E pode ter causado a morte dele indiretamente. Eu engoli seco. Não sei, eu disse. Mas é possível. Davi ficou olhando para o canteiro por um longo momento. O que a senhora vai fazer? Essa era a pergunta. A pergunta que eu tinha estado evitando desde a noite que li o caderno do Valdomiro, desde a noite dos faróis, desde a manhã que fui ao cartório e entendi que estava sendo monitorada antes mesmo de chegar.
O que eu ia fazer com uma herança que era maior do que eu, mais perigosa do que eu, mais importante do que eu? Ainda não sei, eu disse honestamente. Ele assentiu. Mas você tem uma semana para descobrir, ele disse. Tenho. Trovão subiu os degraus e deitou entre nós dois com um suspiro comprido, como quem também estava cansado do problema. Naquela noite não consegui dormir de novo. Fiquei na cozinha com o caderno aberto, relendo as anotações do Valdomiro, procurando alguma coisa que eu pudesse ter perdido na primeira leitura. Alguma instrução, algum contato, algum nome de alguém de confiança que ele tivesse deixado como saída. Havia uma linha que eu tinha passado rápido antes e que agora parei. Se um dia você precisar de ajuda com isso, procure a professora Solange Braga, da Universidade Federal do Maranhão. Não é a mesma pessoa com quem conversei antes. É diferente. Ela trabalha com sementes tradicionais há 30 anos. Pode confiar. Li 3 vezes. Havia um número de telefone embaixo. Olhei para o número por um longo tempo. Depois olhei para o celular na mesa, com a bateria fraca e o sinal que variava conforme o vento. Tinha 2 barrinhas de sinal naquele momento. Peguei o celular. Disquei o número. Chamou 4 vezes, 5. Eu estava prestes a desligar quando atendeu uma voz feminina, levemente rouca de quem foi acordado. Alô? Boa noite, eu disse baixinho para não acordar ninguém. Me desculpe o horário. Meu nome é Marta. Eu sou viúva do Valdomiro. Ele deixou seu número dizendo que eu podia confiar na senhora. Silêncio do outro lado. Depois, Marta. A voz mudou. Ficou mais acordada, mais firme. Eu estava esperando esse telefonema, só não sabia quando ia vir. Solange Braga tinha 62 anos, 31 deles, dedicados ao estudo de sementes crioulas e variedades tradicionais brasileiras ameaçadas de extinção. Ela falou por 40 minutos naquela ligação, e eu fiquei ouvindo com o caderno aberto na frente, anotando o que conseguia. Ela confirmou o que o caderno dizia. As sementes que o Ernesto tinha preservado correspondiam a uma variedade que pesquisadores chamavam de cultivar tradicional de alto desempenho. Plantas que tinham sido desenvolvidas ao longo de séculos por agricultores do sertão, selecionadas geração a geração, e que tinham características que a agricultura industrial moderna tinha simplesmente abandonado na corrida pela produção em larga escala. Resistência, nutrição, adaptação. O problema, ela disse, é que esse tipo de semente, quando cai nas mãos erradas, vira propriedade privada. Patenteiam, controlam a reprodução, transformam em produto. A voz dela tinha uma raiva quieta que ela claramente carregava há muito tempo. Seu marido me procurou porque queria fazer diferente. Queria registrar as sementes numa rede de guardiões, agricultores, comunidades, associações, de forma que ninguém pudesse patentear. Se está em rede, se está com muita gente, ninguém consegue tomar. Ele não chegou a fazer isso. Não, algo aconteceu antes. Silêncio entre as duas. Mas você pode fazer, ela disse. Eu segurei o celular com mais força. Como? Venha até São Luís. Traga as sementes, traga o caderno. Eu conheço as pessoas certas. Num fim de semana, a gente registra, distribui as primeiras cópias das sementes para guardiões em diferentes estados, e a partir daí, ninguém mais tem poder sobre elas. Não legalmente, não praticamente. Tenho 5 dias, eu disse, ou uma semana, dependendo de como eu contar. Quanto tempo para chegar até São Luís daqui? Calculei. De ônibus com a estrada de terra ainda enlameada, eram talvez 12 horas, talvez mais. Um dia, eu disse. Então vem amanhã. Desliguei o telefone. Fiquei sentada na cozinha por um momento com o silêncio da madrugada em volta. Depois me levantei, fui até o quarto do Davi e bati de leve na porta. Ele acordou rápido, como quem não dormia fundo. Preciso da sua ajuda, eu disse. Passamos o resto da madrugada preparando. Davi cuidou das sementes com uma atenção que me comoveu. Separou parte para levar, dividiu em 2 recipientes diferentes. Embrulhou um deles na blusa velha, dentro da mochila dele, como se fossem coisas sem importância para quem olhasse de fora.
O outro eu coloquei dentro de uma lata de mantimento no fundo da minha bolsa. O caderno eu deixei no sítio, escondido num lugar que só eu sabia, porque era muito pesado e arriscado demais carregar tudo junto. Fotografei cada página com o celular, página por página, com a lanterna iluminando, até a bateria começar a reclamar. Mandei as fotos para o e-mail da professora Solange. Gabriel acordou quando o céu ainda estava escuro, me encontrou na cozinha arrumando a bolsa e perguntou com aquela voz enrolada de sono: "A gente vai viajar, mãe?" "Vamos." "O Trovão vai?" Olhei para o Trovão que estava do meu lado como sempre. Pensei na logística. Ônibus, tempo, destino. "O Trovão guarda a casa dessa vez", eu disse. Gabriel considerou isso. "Ele sabe guardar?" Olhei para o cachorro. "Sabe", eu disse. Trovão me olhou de volta com aqueles olhos de mel queimado. Agachei na frente dele, coloquei a mão nos dois lados do rosto dele. "Você guarda", eu disse, baixinho. Ele ficou quieto, me olhando. Acho que entendeu. Saímos antes do sol nascer, enquanto a estrada ainda estava quieta. Eu, Gabriel, Davi, uma bolsa cada. As sementes divididas entre nós dois de forma que não parecesse nada especial. O caderno fotografado guardado em nuvem e no celular. A estrada de terra ainda tinha poça de lama da chuva, mas estava transitável. Andamos os 6 quilômetros até a cidade no frescor da madrugada que virava a amanhecer, com o céu passando do preto para o roxo, para o laranja enquanto a gente andava. Gabriel andou a maior parte do caminho, segurando a mão do Davi, sem pedir permissão. E Davi deixou, sem fazer comentário nenhum. No terminal de ônibus, que era uma sala pequena com 3 bancos e um guichê de madeira, comprei 3 passagens com o dinheiro que tinha sobrado dos mantimentos. A mulher do guichê era idosa, cabelo branco preso, olhou para os 3 com uma curiosidade tranquila de quem já viu muita coisa passar por ali. "Para onde?" ela perguntou. "São Luís", eu disse. Ela tirou as passagens sem mais pergunta. O ônibus saía às 6:30 da manhã. Sentamos nos bancos e esperamos. Davi ficou olhando pela janela com aquela expressão contemplativa dele. Gabriel adormeceu no meu ombro antes do ônibus chegar. "Você tá com medo?" Davi perguntou, sem tirar o olhar da janela. Pensei na resposta honesta de novo. "Tô", eu disse. "Mas tô fazendo do mesmo jeito." Ele ficou quieto um momento. "Minha mãe falava que coragem não é não ter medo", ele disse. "É ter medo e ir mesmo assim." Olhei para o perfil dele, aquele menino de 11 anos que tinha andado 4 dias sozinho depois de perder tudo, e ainda assim tinha reserva para citar sabedoria de mãe. "Ela era muito sábia mesmo", eu disse. Ele não respondeu, mas o canto da boca dele moveu daquele jeito que eu já tinha aprendido a reconhecer. O ônibus chegou às 6:22. Entramos. A porta fechou. E o sítio foi ficando para trás, com trovão em algum lugar lá dentro, guardando terra vermelha e segredo e broto verde e tudo que aquele lugar tinha me dado sem eu pedir. A viagem foi longa, 12 horas de estrada, comparada em 3 cidades pequenas. Gabriel dormiu, acordou, comeu biscoito, fez pergunta, dormiu de novo. Davi ficou a maior parte do tempo olhando pela janela, aquela atenção quieta dele, absorvendo paisagem como quem está guardando tudo. Em algum ponto do meio da tarde, quando o sol estava forte do lado de fora e o ônibus tinha aquele calor específico de transporte lotado, Davi disse sem olhar para mim: "Eu nunca tinha saído do município onde nasci." Olhei para ele. "E agora?" "Agora já passei por não sei quantos." "Como está sendo?" Ele ficou um tempo antes de responder. "Grande", ele disse. "O mundo é grande." "É", eu concordei. "Mas não é só grande de tamanho." Ele pausou. "É grande de possibilidade. Sabe, minha mãe morreu no mesmo lugar onde nasceu sem nunca ter visto outra coisa. E não era culpa dela. Era culpa de não ter tido chance." Olhei para a janela. Cerrado passando. Maranhão imenso e silencioso. "Você vai ter chance", eu disse. Ele me olhou. "Por que a senhora está fazendo isso por mim?" A pergunta era direta e merecia resposta direta. "Porque alguém precisava", eu disse.
E eu estava lá. Ele ficou me olhando por um segundo. Depois, voltou para a janela. E pela primeira vez, desde que eu o tinha encontrado sentado na chuva, Davi não pareceu um menino segurando alguma coisa. Pareceu só um menino, olhando pela janela. Chegamos em São Luís às 7 da noite. Solange Braga estava esperando no terminal. Era uma mulher pequena, de cabelo grisalho cortado curto, óculos redondos, jeito de quem tem pressa, mas nunca parece nervosa. Me reconheceu antes que eu a reconhecesse, veio na minha direção com um passo firme e me abraçou antes de falar qualquer palavra. Foi um abraço de quem carrega o mesmo peso há muito tempo e finalmente encontra alguém que entende quanto pesa. Quando se afastou, olhou para o Davi e para o Gabriel. "Esses são seus?" ela perguntou. "São", eu disse. Ela aceitou aquilo sem questionar. "Vamos", ela disse. "Temos trabalho para fazer. Tem coisa que a gente só entende quando já passou. Não durante. Não no meio do barulho e do medo e da decisão. Só depois, quando o pó baixou e o silêncio voltou e você está sentada em algum lugar olhando para a vida que sobrou e percebe que alguma coisa mudou de lugar dentro de você sem pedir licença. Eu entendi muita coisa naqueles 3 dias em São Luís. Entendi que o Valdomiro tinha carregado um peso que eu nunca soube que existia, e que ele tinha carregado sozinho porque me amava, e que me amar daquele jeito tinha sido também um erro, porque peso compartilhado é diferente de peso sozinho, e a gente aprende isso tarde demais quase sempre. Entendi que herança não é só o que fica nos documentos, é o que fica no corpo, na memória, no cheiro de terra molhada que faz a gente pensar em alguém que não está mais. Entendi que, às vezes, o destino não bate na sua porta porque quer te destruir. Às vezes bate porque precisa de você especificamente, porque você é a pessoa que vai abrir. A casa da professora Solange era num bairro quieto de São Luís, perto da universidade. Uma casa antiga de azulejo português, na fachada e quintal, cheio de planta, que ela cultivava com uma organização que parecia caótica, mas não era. Cada coisa no lugar certo, cada planta com propósito, etiquetadas com fita crepe e caneta, nomes científicos e populares juntos. Gabriel ficou encantado com o quintal e passou a primeira hora seguindo Solange de um lado para o outro, fazendo perguntas sobre cada planta, enquanto ela respondia com aquela paciência específica de professora que ainda acredita que cada pergunta é boa pergunta. Davi ficou observando tudo em silêncio do jeito dele, mas eu vi o olho dele acender quando Solange mostrou um canteiro de variedades antigas de milho. Cores que eu nunca tinha visto em milho, roxo, vermelho escuro, amarelo quase laranja. E explicou que cada uma tinha uma história, uma origem, uma família que tinha preservado por gerações. Igual às sementes da Marta, Gabriel disse, com a autoridade de quem acha que sabe tudo. Solange olhou para mim. Eu tirei o recipiente da bolsa. Ela pegou com as 2 mãos, abriu devagar, olhou por um longo momento sem falar. Quando olhou para cima, os olhos dela estavam brilhando. "Ernesto", ela disse baixinho, como se estivesse falando com alguém que não estava mais ali. Finalmente. Nos 2 dias seguintes, a casa de Solange virou centro de alguma coisa que eu só fui entender aos poucos. Ela fez ligações, mandou mensagens. Pessoas foram chegando. Um agricultor do interior do Maranhão, uma mulher de associação de agricultores familiares do Piauí, um casal jovem que trabalhava com banco de sementes no Tocantins, um pesquisador da universidade que chegou de bicicleta com uma mochila enorme e expressão de quem não dormia direito fazia dias, mas estava feliz assim mesmo. Cada um chegava, era apresentado, examinava as sementes com aquela reverência que eu tinha visto no rosto da Solange, conversava baixinho, anotava. Davi ficou no meio daquelas pessoas como se pertencesse ali. Observava, fazia pergunta quando achava que a pergunta valia, ouvia a resposta com aquela atenção toda dele.
No final do primeiro dia, eu o encontrei numa mesa com o agricultor do interior do Maranhão. Os dois curvados sobre o caderno de anotações do Ernesto, discutindo técnica de plantio como se fossem colegas de profissão com 40 anos de diferença de idade. O agricultor se chamava Seu Benedito. Tinha 73 anos, mãos de quem trabalhou a vida inteira, voz grossa e palavras escassas. Mas com Davi ele falava, e Davi respondia. E havia ali uma conversa entre duas pessoas de gerações completamente diferentes que tinham em comum a mesma língua, a língua da terra, do plantio, do que cresce e do que não cresce e do porquê. Em algum momento, Seu Benedito olhou para mim e disse, esse menino sabe das coisas. Sabe, eu concordei. De onde ele é? Do mundo, eu disse. Seu Benedito me olhou, depois olhou para o Davi, depois voltou para mim com um sorriso curto. Bom lugar para ser, ele disse. No segundo dia, Solange reuniu todo mundo numa mesa grande na sala e explicou o processo. As sementes seriam registradas junto a uma rede nacional de guardiões de sementes crioulas, vinculada à Universidade Federal, com documentação que impedia qualquer tipo de patenteamento por entidade privada. Cada pessoa ali receberia uma porção das sementes para cultivar na sua região, multiplicar e redistribuir. Em 2 anos, se tudo corresse bem, aquelas sementes estariam em mais de 50 municípios diferentes em pelo menos 4 estados. Nenhuma empresa, nenhum grupo, nenhum advogado de terno vai conseguir conter isso, Solange disse, com uma satisfação tranquila de quem planejou esse momento há mais tempo do que eu imagino. Quando está em todo lugar, não pertence a lugar nenhum. Pertence a todo mundo. Eu pensei no Renato Castilho esperando no sítio com sua semana de prazo. Pensei no homem quieto encostado no carro prata. Pensei nos outros que Renato tinha mencionado, os que não vêm com proposta, os que simplesmente tomam. E pensei no Valdomiro, que tinha tentado fazer exatamente isso e não tinha conseguido chegar até aqui. Eu tinha chegado por ele. Não sei se foi coragem, não sei se foi destino. Sei que foi porque eu não aprendi outro jeito de viver, a não ser seguindo em frente quando o chão treme, porque o Valdomiro me ensinou isso sem saber que estava ensinando, vivendo do jeito que ele vivia, simples e firme e sem muito rodeio. A reunião terminou no fim da tarde. As pessoas foram saindo aos poucos, cada uma com sua porção de sementes embrulhada com cuidado. Eu fiquei sentada na mesa depois que todos foram, olhando o quintal pela janela de Solange. Gabriel estava lá fora com Davi, os dois molhando as plantas com um regador verde que Solange tinha deixado para eles. Gabriel molhava demais, como sempre. E Davi corrigia a inclinação do regador com a paciência que eu tinha visto nele desde o começo. Aquela paciência que não é resignação, é respeito pelo processo. Solange apareceu do meu lado com 2 xícaras de café e sentou comigo. Ficamos olhando os dois lá fora por um tempo sem falar. Seu marido era um homem bom, ela disse. Era, eu disse. Ele me ligou 3 vezes. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas eu conhecia ele pelo jeito que ele falava. Aquele tipo de homem que carrega responsabilidade sem fazer drama. Reconheci o Valdomiro inteiro nessa frase. Ele estava com medo, eu disse. Não era pergunta. Estava, mas não para si mesmo. Solange tomou o café. Era medo pelo que ia acontecer com as sementes se algo acontecesse com ele. Medo de que ficassem perdidas. Ou presas. Por que ele não me contou? Ela ficou um momento antes de responder. Provavelmente queria ter mais certeza do caminho antes de te envolver. Queria chegar para você com solução, não com problema. Aquilo me acertou de um jeito estranho, porque eu reconheci isso também. O Valdomiro sempre foi assim. Não trazia meio problema. Ou trazia o problema já com a resposta do lado, ou ficava quieto, resolvendo sozinho, até ter algo concreto para mostrar. Era um jeito de amar que protegia mais do que comunicava, e que tinha me deixado sozinha com uma herança que ele nunca teve tempo de explicar. Mas você chegou até aqui, Solange disse como se tivesse lido meu pensamento.
do jeito que precisava ser feito. Olhei para o quintal, para o Gabriel rindo de alguma coisa que Davi disse. Cheguei, eu disse. Voltamos para o sítio na manhã do terceiro dia. Solange nos levou até o terminal, abraçou Gabriel como se fosse neto, deu um aperto de mão para o Davi que tinha a qualidade de um acordo sério e me abraçou de novo na hora de ir. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Voltar para casa, eu disse. Ela me olhou com aquele jeito dela, direto, mas sem invasão. E os homens do advogado? Vou dar a resposta que preciso dar. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois sorriu. Era um sorriso pequeno, de canto de boca, do tipo que diz, eu sei que você sabe o que está fazendo sem precisar de palavras. Cuida de você, Marta. Cuido. Chegamos no sítio no fim da tarde, com aquela luz baixa de quase noite que pinta tudo de dourado, torto e bonito. Trovão nos ouviu antes de nos ver e veio correndo da direção do paiol, latindo de um jeito que não era alarme, era alegria. Aquele latido comprido e animado de cachorro que esperou o dia todo e finalmente viu aparecer quem esperava. Gabriel caiu no quintal abraçado nele, os dois rolando na terra como se tivessem combinado. Eu fiquei parada na entrada do sítio, olhando. A casa simples com as janelas de madeira. O pé de mangueira no centro do quintal com a sombra torta. O canteiro que eu e Davi tínhamos plantado na lateral, que agora tinha mais brotos do que quando saímos. Pequenos, verdes, insistentes, empurrando a terra para cima com aquela força que não combina com o tamanho. Respirei o cheiro de terra molhada, que sempre fica depois que a chuva passa e o sol volta. O Maranhão inteiro naquele cheiro, a vida inteira naquele cheiro. Renato Castilho apareceu na manhã seguinte. Estava de terno de novo. O sorriso de reunião estava de volta também, mas havia alguma coisa diferente nos olhos dele, uma tensão que o sorriso não conseguia cobrir completamente. Parou no portão. Eu fui até lá. A semana ainda não acabou, ele disse. Não precisa acabar, eu disse. Já tenho a resposta. Ele levantou uma sobrancelha. Não vendo. O sorriso não sumiu, mas endureceu nas bordas. Senhora Marta, eu preciso que a senhora entenda que as sementes já foram registradas, eu disse. Numa rede nacional de guardiões vinculada à Universidade Federal. Já estão com agricultores em 4 estados. Já existem documentos que impedem qualquer tipo de patenteamento ou controle privado. Parei. Se o seu grupo tinha interesse nas sementes, esse interesse acabou de se tornar legalmente inútil. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios que tínhamos trocado. Era o silêncio de alguém recalculando. Isso foi rápido, ele disse, e a voz tinha perdido a camada de negociação. Estava mais cru embaixo. Tive ajuda, eu disse. Ele me olhou por um momento longo. Depois olhou para o sítio, para o canteiro, para a casa, para o trovão que estava sentado atrás de mim me olhando sem latir. A senhora sabe que isso pode trazer complicação, ele disse. Não era ameaça direta. Era o tipo de coisa que se diz quando já não tem mais argumento, mas ainda quer deixar alguma sombra. Complicação eu já conheço, eu disse. Não me assusta mais como antes. Ele ficou me olhando. Depois, pela primeira vez desde que tinha aparecido na minha vida, Renato Castilho não tinha mais nada para dizer. Girou nos calcanhares, foi até o carro, entrou, fechou a porta. O carro sumiu pela estrada de terra levantando poeira vermelha que o vento desmanchou devagar. Trovão se levantou, veio até mim, encostou o focinho na minha mão. Fiquei parada olhando a poeira baixar. E senti alguma coisa ir junto com ela. Não era alívio exatamente, era mais parecido com o jeito que fica o ombro quando você larga um peso que estava carregando há tanto tempo que tinha esquecido que estava carregando. Os dias que seguiram foram os mais quietos desde que eu tinha chegado no sítio. Quietos do jeito bom, do jeito em que o silêncio não pesa, só existe.
Davi passou a cuidar do canteiro com uma dedicação que era bonita de ver. Chegava cedo, antes do sol esquentar, molhava, verificava, fazia anotações num caderno que Solange tinha dado para ele em São Luís, um caderno preto igual ao do Ernesto, como se a professora soubesse que ele ia precisar. Ele e seu Benedito trocavam mensagem todo dia. O velho agricultor tinha voltado para o interior, mas tinha deixado um número e uma promessa de que ia ajudar Davi a entender o que ainda não entendia sobre as variedades mais difíceis de cultivar. Gabriel havia decidido que Davi era o melhor amigo que ele tinha no mundo. Decisão que não tinha consultado Davi, mas que Davi tinha aceitado com a mesma resignação carinhosa com que aceitava o trovão, jogando o peso todo em cima dele toda vez que deitavam no chão. Eu fui retomando a rotina. Acordava cedo, fazia café, sentava na varanda por um tempo antes de o dia começar de verdade, olhando o quintal, o canteiro crescendo, o céu imenso do interior que não tem prédio nem fio de luz para atrapalhar. Às vezes pensava no Valdomiro, não com aquela dor aberta dos primeiros tempos, aquela que você sente quando aperta o dente e mesmo assim dói. Era uma dor mais cicatrizada, que você só encontra quando passa a mão no lugar certo, mas que não sangra mais. Pensava nele e pensava. Você tentou e não conseguiu chegar até aqui, mas eu cheguei por você. E havia nisso um tipo de paz que eu não tinha palavra melhor para nomear. Numa tarde de quinta-feira, umas 3 semanas depois de tudo, eu estava na varanda descascando milho quando Davi veio do quintal, limpando a mão na calça, e sentou no degrau de baixo sem falar nada. Ficamos assim um tempo. Ele olhando o horizonte, eu descascando milho. Marta, ele disse. Era a primeira vez que ele me chamava pelo nome. Até então era senhora, com aquela formalidade de criança bem ensinada. Olhei para ele. Eu preciso achar minha tia. Ele disse, a irmã da minha mãe. Ela mora em Imperatriz. Nunca fui lá, mas tenho o endereço de uma carta antiga que minha mãe guardava. Fiquei olhando para ele. Você quer ir? Preciso ir, ele disse. Diferença importante, e ele sabia a diferença. Preciso saber se ela existe de verdade, se ela é boa pessoa, se tem lugar para mim. E se não tiver? Ele ficou um momento. Aí eu volto e a gente descobre o que fazer, ele disse, com uma simplicidade que me apertou o coração de um jeito bom. Larguei o milho. A gente vai juntos, eu disse. Ele me olhou. Não precisa. Você tem 11 anos e nunca foi em Imperatriz, eu disse. A gente vai juntos. Ele ficou me olhando com aquela expressão dele, aquela que eu já tinha aprendido a ler, a expressão de alguém que não está acostumado a ser cuidado e não sabe bem o que fazer quando acontece. Tá bom? Ele disse, baixinho, mas disse. Fomos 2 dias depois. Imperatriz era uma cidade grande comparada com tudo que eu tinha visto naquele período. Movimento, trânsito, prédio, gente, aquele barulho específico de cidade que você estranha quando passa tempo demais no interior. O endereço que Davi tinha era de um bairro simples, rua de terra, casas modestas. Chegamos de tarde. A casa era pequena, pintada de amarelo desbotado, com um jardim de vasos na calçada. Begônia, samambaia, um pé de manjericão enorme. Davi parou na calçada. Ficou olhando para a porta por um longo momento. Gabriel ficou quieto do meu lado, sentindo que era hora de ficar quieto. Eu não disse nada. Davi respirou fundo uma vez. Bateu na porta. Demorou uns 30 segundos. Passos do lado de dentro. A porta abriu. A mulher que apareceu tinha uns 40 anos, cabelo preso, avental de cozinha, cara de quem foi interrompida no meio do jantar. Olhou para Davi com a expressão de quem não reconhece, mas está tentando. E então alguma coisa no rosto dela mudou. Lenta, como quem está montando um rosto de memória e de repente vê ele na frente. Meu Deus, ela disse, bem baixinho. Você é filho da Neuza. Não era pergunta. Davi não respondeu de imediato.
Só ficou parado com aquela firmeza dele, aquela que eu sabia agora que não era frieza, era a armadura que ele tinha construído para sobreviver. Sou, ele disse. A mulher colocou a mão na boca, depois abaixou a mão e abriu a porta mais. Entra, ela disse. A voz estava trêmula, mas os olhos estavam firmes. Entra, pelo amor de Deus, eu já estava desistindo de te achar. Davi deu um passo para dentro, parou. Olhou para mim. Eu fiz um gesto com a cabeça. Vai. Ele foi. A mulher, a tia Conceição, eu ia saber o nome depois, me olhou por cima do ombro dele com uma gratidão que não precisava de palavra. A porta fechou devagar. Eu fiquei na calçada com Gabriel do lado, e o sol de fim de tarde batendo de lado, daquela cor de laranja queimado que o interior sabe fazer. Gabriel ficou olhando para a porta fechada. A tia dele era boa, ele disse. Era, eu concordei. Ele vai ficar aqui? Não sabia a resposta ainda. Talvez, eu disse. Gabriel pensou nisso. Mas ele pode visitar a gente, né? Pode sempre, eu disse. Ele ficou satisfeito com isso. Pegou minha mão. E ficamos ali os dois, na calçada de terra batida, esperando. Davi ficou 2 horas dentro da casa da tia Conceição. Quando saiu, estava diferente de um jeito que eu só conseguia descrever como mais leve. Não alegre exatamente. Era cedo demais para a alegria. Havia muita coisa para resolver, conversar, descobrir, mas havia um peso a menos que era visível, até em como ele andava. Veio até mim e disse, ela quer que eu fique. E você quer? Ele ficou um momento. Ela tem um quintal, ele disse. Me mostrou pela janela dos fundos. Disse que sempre quis plantar, mas nunca soube direito como. Olhei para ele. Você sabe, eu disse. Sei, ele concordou. Ficamos os dois olhando um para o outro por um segundo. Você vai voltar no sítio? Perguntei. Vou, ele disse. Preciso ver o canteiro. Preciso acompanhar a colheita. Pausa. Gabriel vai chorar se eu sumir sem avisar. Gabriel vai chorar de qualquer jeito, eu disse. Ele deu aquele meio sorriso que eu tinha colecionado como pequenos tesouros ao longo de todas aquelas semanas. Depois me olhou de um jeito direto que ele tinha e disse, obrigado, Marta. Eram as 2 palavras mais simples do mundo, mas havia dentro delas tanta coisa que não cabia em palavra nenhuma. As 4 noites de estrada, a chuva, o café quente, o canteiro, São Luís, as sementes, o caderno, a tia Conceição de avental e begônia na calçada. Havia uma história inteira comprimida naquele obrigado. Não consegui responder com palavra. Só pus a mão no ombro dele por um segundo. Foi suficiente. Voltei para o sítio na noite daquele mesmo dia, Gabriel dormindo no banco do ônibus com a cabeça no meu ombro. Quando chegamos, Trovão nos recebeu como sempre, com aquela alegria impossível de cachorro, que transforma o simples ato de voltar em evento. Entrei em casa, acendi a luz fraca da sala, coloquei Gabriel na cama com todo o cuidado. Fui até a varanda. Sentei. O céu do interior do Maranhão à noite não tem igual. É um exagero de estrela, um excesso de escuro. Aquele tipo de imensidão que ou diminui a gente ou aumenta, dependendo do dia. Naquele dia me aumentou. Trovão deitou do meu lado. Pus a mão na cabeça dele. Fiquei olhando o céu por um tempo, sem pensar em nada específico, apenas deixando o silêncio ser o que o silêncio é. Não ausência, mas presença de outra coisa. A presença do que importa quando o barulho vai embora. Pensei no Valdomiro de um jeito diferente daquela noite, não com saudade que aperta, com uma espécie de gratidão silenciosa, pela aliança que ainda uso no dedo, pelo sítio velho que ele escolheu deixar para mim, pelas sementes que ele guardou com tanto cuidado, sem saber que eu seria a pessoa a encontrá-las. Ele havia me deixado exatamente o que eu precisava, não o que eu queria, não o que eu pedi, o que eu precisava. Há uma diferença enorme entre as 2 coisas, e às vezes só entendemos essa diferença quando já estamos do outro lado. Olhei para o quintal escuro, onde o canteiro estava crescendo no silêncio e no escuro, fazendo o que semente faz, empurrando para cima,
sempre para cima, sem fazer barulho, sem pedir permissão, só crescendo porque é isso que foi feita para fazer. Semente de gente que não desiste. Davi tinha dito aquilo de um jeito tão simples, mas era verdade de um jeito que ia fundo, porque era isso que eu era. Era isso que o Ernesto tinha sido, e o pai do Valdomiro, e o Valdomiro, e o Davi, e a mãe do Davi que tinha criado um filho assim sozinha e tinha ido embora cedo demais, mas tinha deixado ele de pé, cada um do seu jeito, cada um na sua dor, cada um no seu momento, mas todos com aquela mesma teimosia fundamental de continuar, de plantar mesmo sem saber se vai chover, de abrir a porta mesmo sem saber quem está do outro lado, de ir mesmo com medo. Me levantei da cadeira da varanda, entrei em casa, fui até a gaveta da cozinha onde eu tinha guardado, num envelope dobrado, algumas das sementes que Solange tinha me deixado de volta. Uma porção pequena, suficiente para um canteiro novo, com a instrução de sempre guardar parte de cada colheita para a próxima plantação. Semente que gera semente que gera semente, vida que gera vida. Segurei o envelope por um momento, então coloquei de volta na gaveta, com cuidado. Amanhã eu plantava. Hoje bastava saber que estavam ali. Fui dormir com o vento batendo na janela de madeira, com o grilo cantando lá fora, com o trovão deitado na frente da porta como sempre, com o Gabriel respirando fundo no quarto ao lado com aquela despreocupação de criança que ainda acredita que o mundo vai dar certo. E pela primeira vez em muito tempo, em 4 anos de viuvez, em semanas de medo, em dias de decisão que eu não sabia se conseguia tomar, eu fechei os olhos sem o nó no peito. Não porque os problemas tinham acabado, não porque a vida tinha ficado fácil, mas porque eu tinha descoberto que era capaz de continuar, que sempre tinha sido, que só precisava de terra suficiente, de uma razão para plantar e de coragem para abrir a porta quando o destino bate. O resto, a terra dá. A terra sempre dá. Para quem cuida, para quem respeita, para quem planta com as mãos que tem. A terra sempre devolve. Não na hora que a gente quer, na hora que é certa.